Bom, vamos seguir falando sobre essa coletiva de imprensa mais cedo do PL, contestando o resultado do segundo turno das eleições. Vamos conversar a partir de agora com o vice-líder do Progressistas no Senado Federal, senador Luiz Carlos Rainze. Senador, boa noite, bem-vindo à CNN. Senador, queria começar te perguntando por que esse questionamento do PL, do partido do presidente Jair Bolsonaro, não foi feito sobre os 2 turnos das eleições? Bom, isso tem que ser perguntado ao Valdemar da Costa Neto. Eu já encaminhei o processo à Procuradoria-Geral da República, alguns dias atrás, com 15 senadores que assinaram o documento, pedindo uma investigação no processo eleitoral brasileiro. Só isso, né? Nós não tínhamos o relatório robusto que foi apresentado hoje pelo Carlos Rocha, do Instituto IVL, né? Então, o que nós apresentamos foi esse requerimento ao ministro Aras, que foi indeferido, e com base no que está colocado nesse instante pelo Carlos Rocha, o Instituto Voto Legal, nós queremos reencaminhar ou pegar novas assinaturas de senadores para reencaminhar um processo de investigação do processo eleitoral brasileiro. É o que nós queremos, e agora com provas mais consistentes, robustas, não é apenas aquele relatório que o argentino apresentou, em lives apresentadas. O que nós queremos é investigar esse processo, porque vimos muitas inconsistências no processo eleitoral brasileiro. Senador, nossa analista Raquel Landim tem perguntas para o senhor também. Senador, o senhor está falando de provas consistentes, mas o próprio relatório admite, o próprio relatório entregue pelo PL hoje, o próprio documento em que ele apresentou à imprensa, admite que não tem evidência de fraude. Diz que não pode ser que não tem como garantir que não tem. Onde que estão essas provas que o senhor fala? O que nós tínhamos nas análises estatísticas tem comprovações que apareceram. Agora, que foi apresentado hoje pelo Carlos Rocha, aparecem mais evidências, né, em cima dessa situação. Então, o que nós queremos, Raquel? Investigação. Pronto. Se ninguém tem nada a esconder, não tem problema de fazer uma investigação ampla sobre esse assunto das eleições do segundo turno, é o que nós estamos propondo. Eu não estou olhando outras questões de primeiro turno, enfim. O que nós queremos hoje, o que foi traçado nesse instante, é que se seja feita uma investigação. Só isso que nós queremos, uma investigação sobre esse tema com relação às eleições do segundo turno. Mas as auditorias foram feitas, senador, foram feitas por diversos órgãos, foram feitas pelo Tribunal de Contas da União, estiveram abertas ali para todos que quisessem olhar. Por que isso nesse momento? Por que só o primeiro turno? Só o segundo turno, perdão. No segundo turno das eleições. Só o segundo turno. Só o segundo turno, perdão. Se nós pegarmos, o Carlos Rocha explica melhor, eu não conheço bem esse assunto, mas essas auditorias realizadas pelo TCU, por exemplo, pela OAB, por exemplo, e essas investigações feitas não foram na profundidade que foi feita nesse instante pelo processo do Instituto Voto Legal. Então, são questões diferentes que aparecem, muito consistentes no meu entender, meu e de outros colegas senadores que querem que esse processo seja aprofundado. Se o TSE não teme, não deve temer nada que a gente possa abrir. Para o bem da sociedade brasileira, eu quero que investigue. Se tiver certo o resultado, vai ser confirmado. Se não for, que apareça o resultado correto. Caio Junqueira. Oi, senador, boa noite. Senador, não seria melhor, em vez de tentar um questionamento no TSE, um tapetão, tentar estruturar uma liderança de oposição eficiente pelos próximos 4 anos, o presidente já deixando o cargo, rodando o país, fazendo uma espécie de gabinete paralelo, como oposições costumam fazer no mundo inteiro, em vez de tentar um questionamento que é praticamente certo que não irá adiante? O que nós queremos é essa investigação. E já começamos a trabalhar, sim, com relação à eleição do Senado Federal, onde me cabe, nesse instante, não posso falar da Câmara, mas no Senado, casualmente hoje, tivemos uma reunião com 6 senadores do nosso partido, já trabalhando essa questão do próximo candidato à presidência. É uma situação do presidente da Câmara, do Senado, que nós vamos apoiar. Então, já se trata também desse assunto com relação à eleição da presidência do Senado Federal. Felipe Moura Brasil.
Boa noite, senador. Eu queria saber se o senhor sabe explicar qual é o problema técnico que foi apresentado aí nesse relatório do PL para a Justiça Eleitoral, já que o senhor está defendendo como prova consistente toda essa investigação. O senhor disse que não conhece muito o assunto, que alguém poderia explicar para o senhor, só para a gente entender se as pessoas que estão defendendo que houve realmente algo que possa gerar uma contestação do resultado eleitoral, se elas sabem, têm propriedade sobre aquilo que estão falando. O trabalho estatístico realizado, Felipe, foi consistente. O trabalho hoje, que é apresentado pelo engenheiro do ITA, Carlos Rocha, e outros colegas dele que aprofundaram essa ação estatística, que foi apresentado pelo argentino, vamos chamar assim esse relatório, tem mais informações. Então, eu não vou discutir o assunto em si, não tenho o domínio desse assunto para colocar, mas eu vejo que muita gente no Brasil inteiro está vendo situações constrangedoras no processo eleitoral brasileiro. Se o TSE não deve nada, não deve temer nada de investigação. O que nós queremos é que o próprio relatório das Forças Armadas já deixou em dúvida o processo eleitoral. Então, o que nós queremos é essa investigação. Inclusive, na semana que vem, vocês já estão convidados, aprovamos agora de tarde o relatório do nosso senador Girão, na Comissão de Transparência, a que nós possamos ouvir ministro do Supremo, ministro do próprio governo Bolsonaro e o próprio Carlos Rocha, o argentino, todos estarão presentes no Senado Federal semana que vem para nós ouvirmos. Então, essas informações todas, Felipe, estarão sendo apresentadas e vai ser de domínio da sociedade brasileira. É o que nós queremos ouvir, conhecer melhor esse processo. Para mim, eu tenho dúvidas. E se a sociedade, se o TSE não teme nada, não ter problema nenhum em relação ao TSE. Mas por que só as dúvidas em relação a um dos turnos, senador? A questão que nós estamos olhando nesse instante é a questão do segundo turno. Eu estou olhando o primeiro turno da eleição. Esse é um trabalho que a gente tem discutido nesse instante. Nós não olhamos o primeiro turno das eleições, sobre essas inconsistências de hoje, ou do primeiro ou do segundo turno. Então, nós estamos focados no segundo turno das eleições presidenciais. Senador Luiz Carlos Reis, obrigada pela entrevista na CNN Brasil. Bom trabalho, até uma próxima. Obrigado.